Fala turma, tudo chique-lique? Como é que vocês estão passando aí essa virada de calendário? O que tá passando na cabeça para esse novo ciclo? Eu tenho passado algumas reflexões aqui, catei duas palavras e pensei em trazer uma ideia aí para conversar com vocês do ter e manter, talvez uma questão também que se relaciona com a vida simples. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Fala turma, tudo chique-lique com vocês? E aí, como é que vocês estão nesse início de ano? Como é que estão as reflexões aí? Eu sempre tendo aí por um pensamento profundo nessa época, ainda mais quando eu vejo, né, que o movimento geral da humanidade, da forma que se repete, como a gente confraterniza, né, e às vezes não, para mim não fica nítida preocupações que são importantes. Preocupações sobre como o ser humano está vivendo, o que a gente está fazendo, se está estragando ou não, se a gente está se prejudicando ou não, né? Com as vivências que nós temos. Estava dando uma volta aqui para ver um pouco dos cultivos. Está indo muito bem. Está precisando de uma chuvinha de novo. Mas de forma geral está desenvolvendo tudo muito bonito aqui do que a gente plantou. Mas no fim de ano para mim traz também essa questão das perspectivas, porque em sociedade a gente sempre está falando, começar um ano diferente, né? Os projetos, a gente remexe com tudo. Mas eu sinto que eu me preocupo, eu sou sensível às coisas que estão acontecendo no mundo que não são legais, que não fazem bem. Um exemplo de uma coisa pequena que me incomoda, estar num supermercado nessa época do ano e ver o que as pessoas estão comendo, né? A forma que estão buscando se alimentar já é ruim no dia a dia. Daí às vezes eu olho no fim do ano, daí eu fico me perguntando como é que essas pessoas não têm a oportunidade de pensar, não tiveram em algum momento a oportunidade de despertar o senso crítico para ver o que elas estão comendo, principalmente as crianças, né? Você vê o que a criançada... Aí toda essa coisa de fim de ano é presente, não sei o que, tudo baseado em coisas que eu julgo banais, superficiais, muito baseado em coisas, né? E as coisas elas se degradam, se perdem, se quebram, né? E pouco parece que se traz para aquilo que está dentro da gente, que é uma coisa que a gente constrói e que é que nem conhecimento, né? Se a gente tem, depois ninguém tira da gente. Mas as coisas vão e voltam e todo ano, né? Se você vive dependendo de coisa, você tem que estar constantemente tendo e jogando fora para não ter o novo, porque as coisas se degradam, elas quebram e aí o fim de ano remete um pouco a pensar sobre refletir os planos, os projetos, né? Aí, enfim, eu acabo sempre colocando a ideia, a perspectiva de vida boa que a gente imagina para a humanidade, né, frente à realidade que acontece. E eu não fico muito animado. Infelizmente o sistema que a gente vive estimula a isso. A gente entrar nesse fluxo de consumo e vai. E às vezes até a gente que tem critério não quer se envolver com isso, já não concorda com isso, mas o fluxo é tão forte que a gente se envolve. E aí eu fico pensando como é que reconceituar essa vivência. Como é que eu posso fazer diferente? E aí a gente acaba gostando do desafio, né? E se sente bem pensando, colocando em prática alguma coisa diferente. E para hoje eu queria falar com vocês, trocar uma ideia de uma perspectiva, uma reflexão que eu tive sobre ter e manter. Porque do jeito que a coisa anda, que a sociedade, o sistema que a gente vive, do capitalismo, as coisas, né? A vida é muito baseada, ela é medida pelas coisas, pelo que a gente tem, né? O ter. E quanto mais você tem,
mais sucesso você tem se eu olhar, fazer uma retrospectiva do ano que passou. Muitas vezes dá pra ver as pessoas contando que teve isso, conquistou aquilo. Sei lá, construiu casa, trocou de carro. Às vezes muita coisa é sobre material, né? Mas nem só sobre coisas, mas tem também sobre, sei lá, ter um companheiro de vida, né? Às vezes a relação ela nem tá boa entre as duas pessoas, mas se você já tem alguém, né? Só o fato de você adquirir alguém, parece que as coisas elas funcionam numa lógica superficial e às vezes não aprofundam ali e mexem numa coisa, numa raiz, não vai lá no radicular das coisas para realmente construir uma coisa de um jeito que seja bom e sustentável ao longo da vida, né? É como uma relação, às vezes, a galera só... Porque às vezes só nesse impulso de ter, preencher a lista de ter, você vai lá e tem até a outra pessoa como companhia num jeito meio possessivo, assim, né? Nem sempre eu vejo que há uma disposição da pessoa se reinventar aqui interiormente em N aspectos, né? Em N aspectos para construir relações mais saudáveis, que consigam trazer um bem-estar. Mas enfim, tô falando coisa aqui, mas a ideia que eu queria trazer é do ter e manter. Porque daí nesse fim de ano a gente se vê pensando o que eu quero ter pro ano que vem. Eu vou me planejar para ter isso, para conquistar aquilo e tal, e tal, e tal. Mas eu vejo que muitas vezes a gente esquece de pensar no manter. Que para mim também remete a um ciclo, a uma sustentabilidade. É tipo o desejo, um impulso, eu quero ter um carro, né? E às vezes a gente não faz a conta se vale a pena ter o carro, manter os custos disso. Se isso faz sentido na sustentabilidade do planeta, se isso faz... E é sobre esse manter que a gente esquece. E acho que quando fala também em manter, me remete a pensar sobre não ter. O que eu não quero ter. Porque se eu só penso no ter, eu vou ter, parece que a gente vai cego, assim, né? Mas quando eu penso em manter, eu também coloco na balança o que eu não quero ter. Porque para manter, você tem que tirar aquilo que não faz sentido, senão a gente não consegue manter. Senão a coisa, inclusive, fica complicada. Que aí eu gosto, para mim faz sentido até relacionar com a vida simples, né? Que a coisa complicada é aquilo difícil de manter. E no momento a gente está vivendo uma vida que, na minha opinião, é de muito excesso. E pode ser que nesse momento, planejar um novo ciclo, mais 4 estações para viver, um novo ano, a gente possa pensar, talvez na questão de manter e do que a gente não quer ter para manter para esse novo ano, em vez de ficar só pensando no que eu quero ter de novo, né? De correr atrás de mais coisas, eu enxugar e pensar também no que eu não quero ter para a gente consiga manter uma coisa boa e sustentável. E isso vale para mim, na minha opinião, uma coisa micro, mas com uma coisa muito grande também. Para mim vale até numa coisa simples, escolher uma bicicleta, que bicicleta que eu quero ter e manter, um carro, uma casa, enfim. Mas também para relações não só com pessoas, mas também com a vida, né? Essa relação com a natureza, com o ambiente. Vou estar num ambiente estressante ou num ambiente tranquilo. Vou estar dentro de uma vida super agitada e complicada de um centro urbano, ou eu vou buscar uma coisa mais tranquila, conectada com a natureza. Vou trazer uma ideia aqui com vocês, um pouco dessa questão da vida simples. E como é que a gente entende aqui? A gente traz uma ideia de vida simples, pode ser que tenham outros jeitos diferentes, né? Mas a gente vai construindo com base nas coisas que fazem sentido para a nossa vida. E aí falar de vida simples para mim é meio que olhar para um horizonte, assim, para saber onde eu vou caminhar, eu meio que estruturo, né? Ou dou desenho a esse caminho para estar seguindo e buscar uma vida que esteja coerente com os meus ideais. Que para quem está acompanhando o canal já tem ideia, né? E a definição de vida simples o mais resumido que eu já consegui chegar para mim é fluir na complexidade na natureza, ou fluir na complexidade da vida. Porque eu vejo que a vida ela é um ciclo. Muitas coisas precisam desse ciclo, né? A natureza precisa desse ciclo para acontecer. E o ser humano ele tem inteligência.
Então a gente consegue criar ciclos particulares. Então é um ciclo grande e a gente consegue criar dentro desse ciclo grande da natureza, do planeta, sei lá, de como as coisas funcionam naturalmente, ciclos baseados em técnicas, em coisas que a gente cria. Então, para mim, um exemplo é a agricultura. Dentro do grande ciclo da natureza, a gente cria ciclos para manter. E o ser humano não vivia de agricultura, a gente vivia dentro desse grande ciclo aqui, colhia as coisas que tinham na natureza para sobreviver, enfim, aquela vida que a gente chama bem primitiva, né? E aí com a agricultura a gente começou a criar um processo que a gente consegue condicionar algumas coisas da natureza para produzir quando a gente quer, produzir o que a gente quer. Só que eu vejo que daí esses processos que a gente cria com a nossa inteligência tendem a fazer isso aqui, ó. Há uma seta aqui de deslocar esse ciclo para fora do ciclo grande da natureza. E eu vejo que vai indo. Hoje a gente está com um ciclo de cultivo, de agricultura, que na minha opinião está fora do ciclo aqui, né? A gente está ignorando os processos naturais, a gente complexificou tanto o nosso processo que a gente consegue trabalhar meio que ignorando princípios básicos da natureza. É o que a gente tem na monocultura. E aí para mim que é a questão do conceito de vida simples, né? Porque às vezes a gente vai levando esses ciclos tão longe, vai ficando tão desconectado da natureza, que a gente vai criando esse afastamento e aqui a vida ela fica complicada. Então, na minha opinião, eu penso quando eu quero manter um processo de agricultura, é que ele funcione aqui dentro. Isso, para mim, é vida simples. Isso aqui, para mim, é quando a vida vai ficando complicada. E a definição que eu dei, né? Fluir na complexidade da natureza, porque eu entendo tudo isso aqui como complexo. Esse processo grande da natureza é complexo. Esse aqui também é complexo. Esse da agricultura aqui que se faz hoje é muito complexo. Porque complexidade para mim vem da ideia de relações, interdependências. Para chegar uma comida pelo aplicativo lá na cidade, né, essas facilidades desse mundo, uma comida ultraprocessada, depende de inúmeros processos. Para a gente ter a tecnologia que tem hoje na agricultura, né, na monocultura, tem muita coisa que precisa acontecer e que uma depende da outra. E na natureza também, para um pé de manga, um pé de banana da natureza, tem uma complexidade de vida no solo, do sistema, do ciclo hidrológico, do sol, enfim, tudo é complexo. A vida, na minha opinião, ela é complexa, mas a gente, com a nossa inteligência, pode tornar isso complicado, né? E muitas vezes eu vejo que a gente tende a criar, a gente se realiza criando coisas, né? O ser humano, para mim, eu vejo que é uma realização criar essas tecnologias, mas só que elas criam facilidades, às vezes confortos, criam coisas gostosas de viver, de fazer, mas também criam vários efeitos colaterais que tornam essas coisas complicadas e que têm nos afastado da natureza. Então, para mim, fluir na complexidade da vida é tentar viver aqui dentro desse grande processo, que o planeta está girando dentro disso. Se o ser humano sumir do planeta, ele vai continuar nesse processo aqui. Então, se a gente tentar fluir e não sair tão fora, né, a gente administrar melhor o que a gente cria, o que a gente busca, a cultura, o ideal de vida, né, que a gente tem, administrar para que a gente mantenha aqui dentro. E aí, para mim, isso é vida simples, porque daí você vai fluir nesse processo e não ficar criando coisa complicada. Que daí, em vez de estar aqui, ó, nesse grande roda gigante da natureza, a gente vai criando nossas rodinhas dos ratos paralela. E é engraçado, né? Porque quanto mais sofisticada a vida vai ficando, nessa ideia de progresso, de melhorar, né? De cada coisa mais acabada, materiais mais sofisticados, a vida vai ficando complicada, porque quanto mais sofisticado, mais difícil de manter. Quanto mais tecnologia, pode ser mais difícil de manter. Muitas coisas, na minha opinião, são assim. Isso torna a vida complicada. E aí, quando eu penso em manter, né, eu penso em coisas que eu também não quero ter. É para ficar dentro desse ciclo que, para mim, torna a vida mais simples. E o mais doido é que a forma que
a sociedade hoje, a humanidade admite a vida, me diz o seguinte, é essa mensagem que eu entendo. Quanto mais para dentro desse ciclo grande de manutenção da natureza, mais impressão de precariedade, de coisa arcaica, primitiva, uma coisa pouco desenvolvida, né? A natureza, você viver sobre princípios da natureza é uma coisa que tem pouco valor, que não parece que não vai para frente. E eu acredito que até um dos motivos que a vida no campo é pouco valorizada, mas eu acho que isso acaba sendo uma ignorância, porque quem está olhando por essa perspectiva não está percebendo a complexidade do planeta e está às vezes fixado numa vida que olha pelo buraco da fechadura, né? Petróleo, né? O ser humano criou tanta coisa, tanto por causa do petróleo. Mas se você pensar o petróleo, ele é se a natureza enfiou esse negócio a quilômetros, a centenas de metros de profundidade, por que nós temos que ir lá mexer e tirar isso tudo para cima, né? E a natureza, ela é uma matemática, né? Se você expõe uma terra, tira a matéria orgânica lá da terra, de um solo, por exemplo, vai ter um efeito ali. Se bater sol, a terra vai esquentar, vai matar os micro-organismos, enfim, tem tudo um balanço. Cada vez que você puxa uma coisa para um lado, é uma balança. A coisa se regula de novo, né? A balança. E aí, aconteceu eventos gigantescos no planeta para que esse material, o petróleo, fosse enterrado e agora a gente está desenterrando. Tem água subterrânea lá, que sei lá que processos geológicos da Terra. Hoje em dia o ser humano está furando o poço artesiano para tudo quanto é lado. E aí, essa água está voltando, essa água está sendo recarregada onde a gente está tirando? Não é mais inteligente fluir nesse grande processo da natureza que é facilitar com que o processo hidrológico aconteça, a chuva, fazer com que ela seja cada vez mais permanente, né? Que, por exemplo, a ideia que a gente fala de manter árvores, manter a floresta, já é sabido que isso tem uma melhora de clima, de condições de solo, de vida, de fluir com a chuva, enfim, isso traz melhoras nesse aspecto. Mas não, a gente criou um sistema próprio de vida, né? De agricultura, de desenvolvimento, de manter os recursos, que está saindo, se afastando da natureza, né? Daí a gente está acabando com o ciclo hidrológico das chuvas, a gente está mudando, não acabando, né? Porque às vezes alguém entende que tipo assim, o ser humano não vai acabar com as chuvas, né? As chuvas vão acontecer, continuar acontecendo, mas só que elas vão acontecer diferente e prejudicando os lugares que a gente habita no planeta, né? Então daí a gente está prejudicando o funcionamento do ciclo hidrológico, daí a gente começa a se calçar, se ancorar, vamos sugar água lá do fundo, né? Do lençol freático, 1000 poços artesianos sendo... Eu soube esses dias de uma agroindústria aqui do município aqui próximo, que é um frigorífico, que eles já... um pessoal me passou a informação que eles estavam fazendo análise de água, eles estavam fazendo esse estudo, pesquisa sobre água, e que esse frigorífico já perfurou 18 ou 21 poços nessa área ali que está instalado a indústria e não acha água, a água não está sendo suficiente. E, gente, olha esse número, 18 poços artesianos, aqueles poços de profundidadesíssimas, né? E isso não está sendo suficiente. Toda vez que eu converso, vejo a situação dos vizinhos na agricultura aqui, a gente tem um açude, tem um poço, todo mundo a gente conversa e vê que o nível da água reduziu. Tem evidências claras, a gente estava tempo atrás num município lá em Minas que uma empresa que exportava água mineral, e é uma marca, uma indústria famosa, reconhecida, né, que se instalou lá no município, perfuraram os poços, baixou e prejudicou ao abastecimento de água nos vizinhos. E esse dia eu ouvi falar de outra, não me engano, de uma indústria de refrigerantes que também prejudicou várias comunidades, várias nascentes deixaram de jorrar água depois que essa... E aí, né? E vendendo água ainda, né, gente? Vamos falar sério, a gente devia ter água disponível para todo mundo, né? Mas no sistema de capitalismo que a gente vive, a gente está vendendo água, né? O solzinho tá batendo aqui, meu cocoroco. Mas a ideia não é entrar nesse assunto nesse vídeo, mas
trazer a reflexão do que a gente quer ter para o próximo ano, que planos a gente vai estabelecer, para a gente pensar muito bem no que a gente quer manter. E quando a gente pensar em manter, a gente já vai pôr na balança o que é que a gente consegue fazer uma sustentabilidade, fazer aquilo se mantenha, né? Então, e a partir do manter a gente começa a perceber o que não, a gente não quer ter, que a gente precisa jogar fora, e o que torna essas coisas que a gente precisa deixar, às vezes é o que torna a nossa vida complicada, nos impedem de ter uma vida mais simples e de perceber a qualidade de vida que está numa coisa muito acessível. E não como a qualidade de vida hoje está pautada, parece uma coisa super complicada de consumos. Parece que a felicidade é você estar numa realização pautada em ter coisas, nessa sedução para essa tecnologia de uma maneira muito irresponsável, uma sofisticação da vida, das coisas, de uma maneira que só torna a coisa complicada, sempre mais difícil de manter. E cada vez mais sofisticado fica, mais energia e processos que estão descolados desse grande ciclo da natureza, né? E aí vai surgindo efeitos colaterais que estão levando o mundo para o fundo do buraco. Isso tudo que eu falei, a forma que a humanidade está funcionando hoje, é uma cultura. É um jeito de pensar. E a gente tem que ter força, tem que ter paciência para a gente já estar sensível e teve oportunidade, que eu estou falando isso aqui hoje porque eu tive oportunidades na vida para começar a pensar diferente e daí vai desencadeando. A gente também tem interesse próprio, individual, em desvendar isso, né? E a gente vai construindo, mas que a gente possa facilitar que mais pessoas tenham essas ideias. É uma corrente de inspiração. Eu tô aqui porque outras pessoas me inspiraram e tem gente que fala, eu fiquei inspirado em vocês, e a gente vai, e quem for inspirado aqui vai inspirando lá, e a gente vai criando uma cultura diferente, cultivar um jeito diferente de viver. Vamos valorizar o contato, gente, o diálogo, um diálogo saudável, essa troca de ideia, para ir semeando isso, fortalecer os grupos, porque o meio social é importantíssimo. Se às vezes a gente é sozinho num lugar, a gente se sujeita vamos supor aí as confraternizações de fim de ano, né? Se você é sozinho, você é uma pessoa tipo a ovelha diferente da família, né? O meio social ele é muito forte, ele influencia muito a gente. E aí você sozinho, você acaba tendo que conviver com as pessoas, você acaba convivendo do jeito convencional. Isso influencia muito a gente. E pode ser muito diferente quando a gente tem um organismo, um grupo, tem uma linha de pensamento semelhante, e aí a gente começa a valorizar as coisas de uma forma muito mais forte e firme. Então buscar se ancorar, eu vejo a comunidade aqui do Expandindo Mundos é uma forma da gente se fortalecer, mesmo que virtualmente, que é ruim, porque a vida acontece no sentir real, né? Aqui é uma experiência restrita, né? Aqui na internet, mas só que o mundo hoje é assim, né? As pessoas às vezes estão mais na internet do que nas ruas. Então, se a gente pode conversar por aqui também, vamos usar isso da melhor forma possível e se fortalecer, e sempre que puder, ir para o real, né? Tentar fazer um contato ali com a comunidade. Quero agradecer demais aos apoiadores do canal. Gente, gratidão, especialmente que a gente encerrou mais um ano de gente que acredita no projeto, que acredita no Expandindo Mundos. E o Expandindo Mundos, ele nasceu um pouco da nossa anseio da vida. A gente vê que isso cresce, formou um meio social, uma comunidade aí que tem mais gente que se identifica. E pra gente estar aqui produzindo conteúdo, acaba sendo um trabalho. Eu tô aqui nesse momento gravando vídeo e eu deveria estar colhendo feijão. Porque o feijão tá madurando, se vir chuva eu posso perder o feijão. Então, assim, a gente precisa, e tem gente que acredita, que ajuda a gente a estar construindo esses conteúdos, não só da gente, mas tentando mostrar a realidade também, quando pode, de outras pessoas, de experiências que a gente faz aqui no sítio, mais voltado à agricultura, né, que é o espaço onde a gente está vivendo. E tem gente que acredita, fortalece, a gente agradece demais por se encerrar mais um ano e ter essa turma aí querida com a gente. E que a gente possa fazer muito mais, e também não só aqui, né, mas criando vários mais pontos na rede, que tenha muito mais canais, muito mais grupos na vida real, tratando de pensar um pouco diferente, valorizar a vida, às vezes de um jeito mais simples, que faça o bem de uma maneira mais funda e não tão superficial e tão consumista. Então, enfim, né, nesse sistema que a gente vive aí, no capitalismo e tudo mais. Gratidão pela atenção de vocês. Deixa aí nos comentários, gente, como é que tá as reflexões, como é que tá essa virada de ciclo aí.
do calendário e seguimos expandindo mundos. Sempre avante!